Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast. Gente, mais um episódio. Chegamos ao episódio número 12. Sempre erro o número. Gente, mas é 12. Que alegria a gente poder estar aqui no nosso 12º episódio, conversando com vocês. O nosso coração fica muito alegre, muito feliz, né, Carol? Porque esse era um sonho que a gente tinha. Sim. E que a gente tem percebido que tem pessoas que têm comprado esse sonho também junto com a gente. Verdade. E levado muita informação pra mulherada aí. Verdade. Inclusive, estava até comentando com a Luísa hoje no caminho que eu ainda fico impressionada das pessoas quererem vir mesmo gravar com a gente, né? As convidadas. A gente é muito grata a cada convidada que tem vindo. A gente recebeu aí já várias, tanto profissionais, assim, da área da saúde, quanto profissionais também da área da maquiagem, do empreendedorismo. Enfim, tem mais outras aí para vir, né? Então, a gente está muito feliz com a repercussão e com a aceitação, né? E as pessoas também querendo viver esse sonho, né? Da gente falar da saúde integrativa, porque a gente acredita muito nisso. Isso faz parte do nosso trabalho também, né? E da nossa vida, né? A gente vive isso também, né? Entender que a mulher, ela não tem que estar bem só, assim, de saúde física. Mas a saúde, na verdade, ela tá envolvendo várias questões, né? Então, é muito importante. Sim, com certeza. E, gente, hoje a gente tem uma temática super legal. A gente, não sei se vocês já viram. Olha, se você não viu, vai lá nos primeiros episódios, começa a assistir. Os nossos episódios, eles não são longos justamente para você poder assistir. Exatamente. Então, vai lá, assiste. Eu e Carol, a gente já compartilhou algumas coisas nossas com vocês lá nos primeiros episódios. E hoje, a gente quer compartilhar mais uma coisa em comum entre a gente, né? É um hobby nosso, é um carinho que a gente tem por essa questão e a gente quer compartilhar com vocês. Mas antes, Carol, a gente precisa agradecer. Verdade. A gente quer agradecer sempre os nossos colaboradores, né? A vó Alzira, do Pechincha, que sempre dá um bolinho pra gente trazer pros convidados, pra gente também. E a Gra, que tá sempre tô apontando que ela tá aqui. Sempre nos maquiando, nos deixando maravilhosas, né? E nos ajudando a ficar mais bonitas aí pra apresentar o podcast. E também eu quero agradecer os comentários aí nos vídeos, no nosso Instagram também, né? A gente criou o Instagram até há pouco tempo, mas os cortes, assim, super bombaram. Muita gente vendo, o pessoal comentando bastante. E eu quero agradecer muito, né? Todo mundo que tem enganjado, não só os participantes que vêm aqui, mas todo mundo que tá assistindo, né? A gente tá conseguindo alcançar muita gente. E a gente fala muito, né? Também nos vídeos sobre livros, né? As pessoas perguntam muito, né? Porque a gente fala muito de livros, né? A gente fala livros que a gente já leu. Sempre faz uma referência, né? Tanto no IntegraCast quanto no nosso pessoal também. É verdade. E o pessoal pergunta muito, tá, mas a gente fala um trecho, mas a gente não fala o livro, né? Que a gente tá com essa mania. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né, Luísa? Sobre como a leitura também nos fez chegar até aqui, podemos dizer isso. E como foi importante pro nosso autoconhecimento, né? Pra viver a nossa vida aí de uma forma melhor como mulher, né? Principalmente. Com certeza, Carol. Eu acho que essa temática, ela é super importante, né? E por isso que a gente quer trazer aqui, quando a gente fala de saúde integral da mulher, a gente entende a mulher ela como uma forma geral. Exatamente. Né? Não só a parte de saúde física ou saúde mental, mas tudo aquilo que contribui para que a gente consiga ter esse conceito de forma global. Então, sim, a leitura também faz parte disso, né? E a gente, pelo menos assim, eu tenho a percepção que nesse mundo muito de mídias sociais, de internet, a gente perdeu um pouco isso, esse hábito de leitura, né? E o quanto que isso também tem um impacto na nossa construção como pessoa. Então, eu acho que seria legal a gente começar a trazer um pouco essa temática, né? E a pensar também até que ponto a leitura não está sendo desvalorizada hoje em dia e isso tem impactado a gente como sociedade. Sim, eu até me lembrei, não sei se você lembra no episódio da Milena, ela falou isso, que ela não tinha dinheiro, assim, para comprar cursos, né? No caso dela, mais voltada ali para empreendedorismo, para finanças, mas que ela aprendeu tudo com a leitura. E ela até deu esse conselho pro pessoal, né? Porque um livro, sei lá, custa R$20, R$30. E um curso, às vezes, custaria, sei lá, 1.000 e pouco, né? Então, a pessoa não teria ali condição naquele momento. Então, ela começar ali a melhorar alguma questão da vida dela, né? Tem livro pra tudo quanto é coisa, né? Através da leitura. Então, assim, a gente trouxe muito isso aqui no nosso podcast, mas hoje a gente quer falar especificamente sobre isso. Eu, Carol, né? Eu já comentei isso com a Luísa várias vezes. A gente até trouxe nossos livros aqui, né? Preferidos, né? Que a gente compartilha bastante. A
leitura, assim, ela transformou mesmo a minha vida, assim, mudou a forma de pensar. Muitas coisas que eu não conhecia através da leitura, né? E eu vou te falar, muitas coisas de leitura eu aprendi na internet, foi até uma coisa boa, né? Eu vi o pessoal indicando, falar, vou ler esse livro. Não fiquei presa ali só ao comentário da internet também, mas fui atrás ali do livro e realmente foi libertador pra mim. Pra você foi assim também, Luísa? Como é que foi pra você? Então, na verdade... Eu já te entrevistando, né? Eu tava com saudade disso, porque os últimos episódios a gente só entrevistou as pessoas, eu tava com saudade desse nosso bate-papo aqui. Mas é curioso, né? Você tava me falando esses dias que você sempre gostou de ler, sempre teve esse hábito de leitura. E comigo não foi assim. Eu odiava ler. Eu lembro que meu pai me deu um livro, eu acho que eu devia ter uns 13 anos, não sei. Era do Augusto Cury. Ah, li muito já. Livros Brilhantes, Alunos Fascinantes. Não sei se você já leu esse livro. Você não lembra se eu já li, mas já li alguns do Augusto Cury já. E eu lembro que eu demorei 2 anos pra ler um livro. Meu Deus. Desse tamanho. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça que, eu não gosto de ler é chato, leitura não é pra mim. E aí, esses dias, né, pensando em tudo isso, e como também os livros transformaram a minha vida e me trouxeram percepções diferentes, eu comecei a entender que talvez, não é que eu não gostasse de leitura, mas que eu não tinha o hábito, a prática de ler, né? E aí, isso me chamou muita atenção, porque muitas vezes a gente escuta esse discurso, e eu conheço muita gente que fala isso, não gosto de ler. Tudo bem, a pessoa pode até não gostar, mas eu acho que vale essa reflexão. Será que você não gosta de ler? Ou será que você só não desenvolveu ainda esse hábito? O hábito, né? Verdade. E aí eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, porque os livros eles vão nos ensinar muito. Então, quando a gente consegue desenvolver um hábito de algo que vai ser produtivo, que vai ser funcional na nossa vida, então talvez valha a pena a gente também dar uma chance para isso. Né? Sim. Então, comigo a história foi um pouquinho diferente. Eu sempre acreditei que eu não gostava, mas depois, quando eu comecei a criar o hábito, a me engajar na leitura, o livro transformou a minha vida. Tem até eu nem trouxe, esqueci de trazer ele aqui. Mas o nome do livro é Hábitos Atômicos. Ele é muito conhecido. E ele vem falando justamente sobre isso. Sobre a gente construindo pequenos hábitos, né? O atômico, ele faz referência a ser uma partícula pequena. Mas a gente fazendo de forma constante, a gente consegue desenvolver algo muito grande. Sim. E isso foi uma virada de chave na minha vida para muitas coisas, né? Não só para continuar ali a prática da leitura, mas também para outras situações na minha vida que às vezes eu não conseguia manter ali a constância, manter um hábito. Sim. Porque eu acreditava que assim, a gente precisa fazer logo tudo muito, né? Sim. Tem que ser grande. 880. Gente, é isso aí. Pensamentos dicotômicos, gente. A psicologia vai falar disso também. E aí, às vezes, a gente se coloca nesse lugar. Sim. E o livro me trouxe essa percepção que eu posso fazendo pequenas coisas, mas fazendo de forma constante. Isso eu aprendi através da leitura. Então, transformou a minha vida, né, nesse sentido, fora tantos outros livros que a gente lê, que vem sempre agregando também. Eu já tenho, acho que eu até comentei isso com você, eu tenho um hábito de ler desde criança, porque eu via meus pais lendo em casa. Eles sempre tiveram esse costume, meus pais nem foram criados nisso, mas no caso deles, acho que a questão da religião levou eles muito à leitura, e eu vendo eles lerem, comecei a ler também, e virou paixão, assim, desde novinha. Sempre, aqueles livrinhos da escola didático que obrigava a gente a ler. Eu lia muito esses livros didáticos, então comecei a ler os livros. Também, né, ali no meu contexto ali religioso também, sempre gostei de ler, né, Bíblia, enfim, livros, né, a ver com isso. E depois, com a vida adulta, né, tudo mais, eu fui gostando também de ler livros mais desse lado de autoconhecimento, né, e tudo mais. E o principal livro, assim, que começou a minha saga de transformação mesmo de autoconhecimento foi esse aqui, gente. Milagre da Manhã. Luísa já leu também, né? Tô terminando. Tá terminando, né? O Milagre da Manhã, gente, ele foi transformador pra mim de verdade. Por quê? Porque ele fala até um pouco disso, dos pequenos hábitos, né? Mas ele fala de você ter um momento de autoconhecer a você mesmo. Porque às vezes a gente tá assim, eu tô lendo, mas para ser uma melhor esposa, para ser uma melhor mãe, para ser uma melhor psicóloga, uma melhor fisioterapeuta. Mas a gente esquece de olhar mesmo lá pro profundo, né, de nós mesmos, de entender o que eu quero mesmo. Será que eu quero o que as pessoas querem que eu queira ou quero o que eu quero mesmo? Tipo isso. Então, assim, eu comecei através desse livro, a olhar muito para dentro de mim, porque ele ensina muito, sem querer dar muito spoiler para vocês lerem o livro, ele ensina muito a você ter hábitos
hábito de acordar um pouco mais cedo, de ter um tempo de meditação, de reflexão, de leitura, também de escrever os seus sonhos, de imaginação criativa. E às vezes, no dia a dia, às vezes a gente tem tempo pra fazer isso? Não tem, gente. A gente acorda já tomando banho, correndo, vai pro trabalho, não sei o quê, pra faculdade, enfim. E eu comecei a criar esse hábito, e muitas das coisas que eu vivo hoje, eu sonhei ali, depois que eu comecei a ler esse livro, eu comecei a fazer essas imaginações, comecei a meditar sobre isso. Mais ou menos, eu li esse livro, deve ter uns 4, 5 anos, por aí. Por aí. E muitas das coisas que eu conquistei hoje é o que eu sonhava quando eu li esse livro, que ele ia ensinando, né? E eu ia ali fazendo as minhas imaginações, né? Mas sabe quando você fazia aquelas imaginações e falava, eu tô imaginando, eu quero isso, mas é uma coisa muito distante. Mas, tipo assim, aconteceu. Porque eu acho que quando... Não é que, tipo assim, eu vou sonhar e vai se realizar amanhã. Mas acho que quando você entende o que realmente você quer, você cria ações, né? Pra você conquistar aquele sonho, né? E eu comecei a executar essas ações aí. E assim, esse livro foi transformador pra mim. Não sei como é que tá sendo a tua experiência com o Milagre da Manhã, que tu já tá lendo agora, né? Uhum. Tu tá gostando? O que você tá achando? Sim, tô gostando, né? Ih, gente, ó, polêmica. Não, eu tô gostando. Eu acho que às vezes ele dá umas enroladas ali, né? Em algumas partes. Mas eu acho que é até legal a gente tocar nesse ponto. Porque às vezes a gente começa a ler um livro e a gente começa assim, não gostei. Sim. E a gente não dá também uma chance pra aquilo ali, né? É verdade. Só que existe muito conteúdo bom. E eu acho que assim como na vida a gente precisa filtrar e entender o que a gente quer pra gente, nos livros também são assim. Sim. Nem tudo a gente vai gostar, nem tudo vai ser proveitoso pra gente. Ou então proveitoso pra gente naquele momento da nossa vida. Pode ser que a gente leia depois e faça sentido. Sim. Né? Mas que muitas vezes a gente precisa dar essa chance e essa oportunidade de continuar a leitura e entender que vão existir alguns aspectos que a gente pode pegar pra gente, né? Sim, com certeza. Não tô dizendo que todos os livros vão ser muito bons e maravilhosos, né? Não com certeza. Isso. Mas que ainda assim a gente pode levar coisas pra gente, pra nossa jornada da vida, através daquele aprendizado que a gente tá tendo também, né? Sempre tem alguma coisa ali do livro que vai servir pra tua vida, né? Com certeza. Tipo, eu reconheço que dos livros que eu leio, eu não lembro tudo que eu li, óbvio. Mas tem sempre alguma coisa assim que fica fixada na minha mente, eu guardo aquilo, né? E não esqueço nunca mais, tá? E uma coisa que eu vejo muito hoje, eu até vejo um pouco as pessoas tendendo mais para esse lado de ler mais, né? De buscar mais conhecimento. Porque eu acho que a leitura, ela traz um vocabulário bom pra gente. Ainda mais pra nós, por exemplo, que trabalhamos com público. Ou não só quem trabalha com público, mas pra você se comunicar com as pessoas. É aquilo que a Juliana falou no podcast dela, né? A gente não precisa se comunicar só porque a gente trabalha com a comunicação. Mas a gente precisa se comunicar pra falar bem com a nossa família, com os nossos amigos. Para as pessoas não acharem que você quis dizer uma coisa, mas falou outra, né? Aquele rolê todo. Né? Interpretação. Então, eu acho que a leitura, ela traz esse vocabulário, né? Pra gente poder se comunicar melhor. E eu acho que o melhor de tudo, independente se você gosta de ler romance ou gosta de ler livro de autoconhecimento, eu gosto mais de livro de autoconhecimento, acho que você também, né? Independente do livro que você gosta de ler, eu acho que ele traz, assim, uma questão de você refletir, de reflexão, né? Porque é um momento que tá só você e o livro ali, tu não tá falando... Às vezes você pode comentar com outra pessoa depois, mas acho que é um momento de autorreflexão, de você pensar sobre aquilo, ou de você, tipo, quem gosta muito de livro de ficção, de romance, de você, tipo, entrar naquela história e mergulhar ali. Tem uma galera que lê aqueles livros tipo do Crepúsculo, que entra naquela vibe ali que vai lendo um atrás do outro, né? Aqueles livros grandões, né? Não é muito a minha praia, mas tem gente que adora, assim, esses livros, assim, e entra naquela história e aquilo é um hobby ou é pode também trazer algo de autoconhecimento ali pra ela. O livro sempre tem alguma lição ali pra dar. E eu acho que o livro, né, igual eles pegam, por exemplo, vários livros, tipo o exemplo do Crepúsculo, que transforma em filme, né? Mas o filme é o quê? 2 horas, né? O livro, sei lá, você vai ler, ainda mais quando é uma saga assim, você vai ler, sei lá, em vários dias e vários dias. Então você vai mastigando aquilo, vai entendendo aquilo. Então o livro acho que tem essa sensação. Mesmo quando é um livro fininho, tipo esse, mas você vai mastigando aquele livro, entendendo aquele livro. Então, eu acho que é muito um tempo também de reflexão, de autoconhecimento. Então é bem legal. É a minha percepção, né, de livro. Você tava falando aqui, a minha cabeça tava assim, igual você fala, abrindo as janelinhas do Windows. Minha cabeça tava assim. E durante muito tempo, eu sempre falei isso, né, assim. Sim.
você já leu o livro? Não, eu gosto de ver o filme. Pra mim era ver o filme, né? Sim. E descartava essa parte do livro. Mas o livro, obviamente, ele vai trazer muito mais riqueza, né? E conteúdo. Sim. E às vezes até a história, ela modifica um pouco também, quando eles passam pro filme. Mas, cara, eu queria falar uma coisa que eu achei muito legal que você comentou. Você falou do episódio da Ju, né? De comunicação. Inclusive, gente, quem não assistiu, vai lá assistir o episódio 10, né? Episódio 9. A gente tá brincando com a nossa memória. A gente tem memória boa. Mas acho que é o 9, sim. A gente tem um episódio que fala sobre comunicação. Tá muito legal, muito bom. E uma coisa que eu percebo é o seguinte. Às vezes as pessoas, elas falam que elas não sabem se comunicar, não sabem falar. Mas, na verdade, o que é óbvio, né? Que isso tudo pode ser desenvolvido. A comunicação é uma habilidade. A gente já aprendeu isso também aqui no outro podcast. Mas eu acho que muitas vezes falta repertório para as pessoas. Porque não é que você não saiba falar, mas você não sabe o que falar. E a gente ganha repertório, uma das formas da gente ganhar repertório é através da leitura. Verdade. Né? E essa é uma coisa que eu me pego muito também, eu tenho trabalhado isso na minha vida, de ler coisas diferentes. Você falou de ficção, legal. Né? Porque às vezes, principalmente a gente que trabalha muito com um público, né, específico ali da fisioterapia, da psicologia, muitas vezes a gente tem a tendência a ler só livro técnico, ler artigo, ler... E a gente fica sempre presa naquilo ali, né? Mas a gente precisa entender que a gente ganha repertório quando a gente lê sobre outras coisas. Então é importante a gente ler, sei lá, sobre romance, sobre física, sobre outras coisas para que a gente se sinta até mais interessante. Isso reforça, inclusive, a nossa autoestima, né? Então, eu queria pontuar isso, porque às vezes a gente acha que a gente não sabe se colocar nos lugares ou estar em determinados ambientes porque a gente não sabe falar. Mas, na verdade, é porque a gente não tem repertório suficiente pra estar ali. Caraca, isso é maneiro. Que tu falou agora, achei legal. Gostou? Gostei. Pô, isso é muito real, verdade. Realmente, eu acho que depois que eu comecei a ler, ainda mais hoje, eu tenho essa... Eu gosto de me inserir em ambientes um pouco diferentes, porque eu acho que quando... A gente falou muito isso em alguns podcasts. Quando a gente fica só na nossa bolha ali, a gente não consegue entender muito bem nem as pessoas, né? E aí, o fato de eu conseguir... percorrer ali em vários ambientes, eu consigo também conhecer outras pessoas, né? E aí, às vezes, conhecendo pessoas de lugares diferentes, se você, às vezes, não ter uma leitura interessante, você não vai ter o que falar com a pessoa, né? A pessoa... Tudo bem que eu não preciso entender tudo, por exemplo, tudo sobre química, tudo sobre física, né? Mas ter um conhecimento básico ali para conseguir conversar, né? Alguma situação. Quando eu entrei na pós, né, de acupuntura, né, de medicina chinesa, eu me vi um pouco perdida nesse sentido, que por mais que seja algo técnico ali da área, é uma coisa falando muito da questão oriental. E já tinha muita gente na pós que já vinha dessa pegada, assim, de alguma coisa, de algum curso já, de aromaterapia, enfim. E eu não tinha conhecimento zero. Aí o que eu fiz? Fui pra leitura. Comecei a ler, comecei a buscar livros e, cara, abriu minha mente, desenvolvi até melhor na pós, que realmente é uma pós muito difícil de você, né, conseguir relacionar tudo do oriental com o ocidental. E eu consegui também, tipo, conversar com a galera que tinha pessoas de várias especialidades, pessoas que já tinham experiência com essa parte de terapias alternativas, né, e tudo mais. E eu consegui conversar com essa galera, mas foi o que você falou mesmo, tive que buscar um repertóriozinho. Tive que fazer uma leitura para poder conseguir. Sim, e quantas oportunidades a gente não perde por conta disso? Sim, verdade, né? Tem a questão da oportunidade. Imagina se você se fechasse naquele momento, eu não sei falar, eu não sei estar aqui, não sei me portar nesse lugar. Não, mas você foi correr atrás desse repertório. Exatamente. Né? É óbvio que não é só com a leitura que a gente consegue isso, mas a leitura, ela agrega muito isso na nossa vida. Verdade. Inclusive, pra gente desenvolver um raciocínio crítico também. Né? Você poder criticar, entre aspas, ou até pra você mesmo, se aquilo é bom pra você ou não, você tem que conhecer um pouco sobre aquilo, né? Sim, e crítico também no sentido de você aprender a tomar decisões e enfrentar algumas situações do teu dia a dia. É verdade. Porque quando a gente lê, a gente vai ganhando esse repertório, esse outro olhar para as situações da vida. Sim. E isso ajuda a gente a enfrentar algumas situações e ter algumas tomadas de decisões até mais assertivas, porque a gente aprendeu aquilo ali. Aquilo chamou a atenção, a gente conseguiu refletir sobre aquilo. Verdade. Né? E eu acho que não é só a leitura, né? Mas também a reflexão do que você leu. É isso aí. Porque eu acho que é isso que gera transformação. Porque não adianta só a gente ler. Ler, a gente lê muita não adianta coisa. ler o livro assim... Não adianta só a gente ler, mas a gente precisa ler e buscar
essa reflexão e a aplicação prática disso na nossa vida. Sim. Aí a gente começa a ver resultado. Verdade. Aí a gente começa a ver a diferença entre algumas pessoas, né? E entre tomadas de decisões também de algumas pessoas. Verdade. E quando a gente vai conversar com pessoas que têm uma fala um pouco mais assertiva, que elas conseguem se comunicar e se expressar melhor, a gente vê que muitas vezes por trás tem um hábito da leitura que foi desenvolvido ali naquela pessoa. Me veio até um insight aqui agora, um estalo. Você compartilhou, me fez chorar ontem, né, gente, no Instagram, pra poder variar um pouco da nossa história, né, da nossa amizade e tudo mais. Eu acho que a gente se conectou muito também, que a gente passou um tempo... claro, se curtindo, né? Se falando assim, mas essa nossa conexão de se entender melhor, até pra gente chegar aqui e ter o IntegraCast, eu tava querendo montar a caneca. Eu acho que foi muito desse desenvolvimento pessoal nosso, porque eu acho que às vezes as pessoas, elas se preocupam muito com o outro, a pessoa tem que mudar isso, mudar aquilo, mas a gente deixa de olhar para nós, de nos transformar. E aí, quando a gente se desenvolve, né, o nosso desenvolvimento pessoal próprio, a gente consegue se conectar com as pessoas certas. Eu acho que a leitura, talvez, essa nossa questão de gostar da leitura, acho que tudo começou meio assim, né? A gente voltar a conversar mais. Acho que foi essa nossa conexão com a leitura, com o propósito, né? Que eu pelo menos descobri muito meu propósito através de leitura, de refletir o que eu estava lendo. Foi muito o que você falou aí mesmo. Sim, e eu acho que a leitura ela tem esse poder também de conexão. Porque quando você encontra alguém... Gente, vamos ser sinceros. Quando você encontra alguém que gosta de ler, aí você já começa, né? Mas você já leu tal livro? Mas você já leu tal coisa? Nossa, você precisa ler esse. Eu vou te emprestar. Olha, esse negócio de emprestar livro... não vou te emprestar, Luísa. Não rola com a gente. Meu marido, esses dias, a gente tá de mudança, ele queria doar todos os meus livros. Eu falei, você não encosta nisso. Não encosta. Você não encosta dos meus livros. Porque eu tenho ciúme deles. Sim. Mas eu acho que é muito isso. E até porque, Carol, a leitura ela ajuda a gente a desenvolver vocabulário, né? A gente falou da questão do repertório, que são vários assuntos que a gente aprende a falar, mas também o vocabulário. Né? E a gente se conecta com pessoas muitas vezes que vão falar próximo da gente, né? Com o mesmo vocabulário ali com a gente, da gente. Então, eu acredito sim que a gente pode ter também se conectado por essa questão, por ser uma fonte de desenvolvimento, e a gente foi fazendo isso juntas até chegar nesse lugar de hoje. Inclusive, né, a gente tem um projeto aí de desenvolver isso, né, com relação aos livros, né, assim como a gente se conectou muito através da leitura, né, novamente, a gente também quer conectar outras pessoas através da leitura. Então, a gente tá com um projeto aí que em breve a gente vai lançar, ainda não temos uma data em específico, né, porque a gente está desenvolvendo, mas a gente fazer um clube do livro aqui do IntegraCast, porque as pessoas perguntam muito, que livro é tanto livro esse que você lê, hein, garota? Que vocês sempre comentam de livro. Tem uma participante nossa que, inclusive, é escritora de livro, né? Chique, a gente muito chique. Então, assim, a gente quer, na verdade, trazer isso com as pessoas que estão seguindo a gente, que estão vendo, né, os nossos vídeos, né? Da gente ter esse momento até da gente conhecer melhor as pessoas, né? Da gente fazer essa troca, que isso é uma troca, né? Então, a gente tá com esse projeto aí do Clube do Livro. Então, se você gostou dessa ideia, já comenta aqui embaixo pra gente saber de você também, pra gente poder organizar, pra gente poder começar a fazer o nosso Clube do Livro. Em breve a gente vai lançar uma data, né? Provavelmente lá no Instagram, né? A gente deve colocar nossa data lá no Instagram. Mas vocês fiquem ligadinhos aí que a gente vai começar a compartilhar, né? A nossa visão de alguns livros que a gente lê, tá lendo, a gente já conversa. A gente quer levar esse compartilhamento aí para outras pessoas também. E também ouvir as ideias de vocês, que pode ser um monte de livro que a gente nunca leu, mas aí vocês vão falar, Carol, Luísa, lê esse livro também que é maneiro e tal, vocês vão gostar. E a gente com certeza vai seguir junto aí como uma grande família IntegraCast. É isso. E, inclusive, Ih, gente, até buguei agora. Você tava falando pra câmera, eu dei uma bugada. Mas, inclusive, até mesmo, sabe o que eu percebo? Que a leitura, ela ajuda a gente a se colocar na sociedade como alguém também que tem um posicionamento, que sabe o que quer. E eu acho que como a gente fala muito pra mulher, durante muito tempo a gente percebeu o papel da mulher muito subjugado ali na sociedade, muito inferiorizado. E eu acho que a gente precisa saber chegar, a gente precisa saber se colocar e ganhar esse repertório. Então, eu acho que essa ideia do Clube do Livro é pra gente desenvolver também essa construção social de quem vai ser essa mulher na sociedade de hoje. Ai, tu fala tão bonito, amiga. É livro. É livro. A gente esquece de estar no podcast, né? Agora você fazer palhaçada.
Mas é verdade, eu acho que a leitura ela ajuda muito a gente a se construir como pessoa e a gente precisa de mulheres assim. Então eu acho que a ideia do Clube do Livro vai ser bem legal. Quem topar vão ser vagas limitadas, Sim, né? Porque claro. pra todo mundo poder falar, trazer suas percepções. Não dá pra ser tipo 1000 pessoas. Mas eu acho que vai ser bem legal a gente ter essa troca e construir mulheres relevantes pra essa sociedade. Eu não tô dizendo que mulher que não lê não seja relevante, não é isso. Mas quando você ganha mais conhecimento, você ganha mais repertório. A gente já falou aqui diversos benefícios da leitura, né? Expandir nosso conhecimento, melhorar nossa autoestima. Enfim, ganhar repertório, autoconhecimento. Então, existem vários benefícios e a gente quer que essa mulher também se beneficie disso. Verdade. E se construa como alguém diferente que saiba se posicionar na nossa sociedade de hoje. Ai, que lindo, gente. Então é isso. Tudo é lindo. Fico emocionada de todas as... Ah, meu Deus, Carol. Tudo aí quer chorar. Além de caneca, tem que ter lenço. Lenço. Gente, então é isso. Deixa eu mostrar esses livros aqui que a gente trouxe pra finalizar aqui o nosso podcast. O Milagre da Manhã, que foi o livro que eu falei pra vocês. Luísa tá lendo e eu li também. E foi esse livro aí que marcou muito a minha trajetória. Esse aqui eu que tô lendo. Esse aqui você nunca leu não, né? Não. Esse é bem legal, gente, O Poder do Inconsciente, mas a gente vai falar melhor lá no nosso Clube do Livro, de cada livro. Esse aqui é um livro do Napoleão Hill, que muita gente conhece, que é o Pense e Enriqueça. E aí essa escritora, ela acho que trabalhou com ele, uma coisa assim, e ela pegou os pensamentos deles focados em mulheres. Então é bem legal esse livro aqui. Eu tô lendo, né? Tá até marcadinho aqui. E esse aqui que eu e Luísa compartilhamos do amor por esse livro. Eu li esse livro tem pouco tempo, acho que você leu tem mais tempo, né? Sim. Eu falei muito dele em vários podcasts, né? A Luísa falou, eu sei, que eu li também. E a gente compartilhou bastante dele. Então, com certeza, vai ser um dos livros que a gente vai falar muito lá no nosso Clube do Livro, né? Então, vocês já estão super... Não é nem convidadas, gente. É convocada, intimadas para participar com a gente aí desse momento, que eu tenho certeza que vai ser uma forma da gente interagir aí muito legal, né, Luísa? É isso. Gente, obrigada. Mais um episódio aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui. Quem quiser participar, já coloca aqui eu quero, que a gente já vai entrando em contato pra gente combinar, pra gente começar aí o nosso Clube do Livro. Em breve a gente vai lançar a data lá no Instagram. E segue a gente lá no Instagram, né? A gente tá esquecendo de pedir. IntegraCast com 2 T's, gente. Isso. Por favor, vai lá, segue a gente. A gente sempre compartilha os reels, os cortes. Então, pra você ficar por dentro. Tem muito assunto legal e agregador. A gente teve até uma repercussão bem legal também. Vários vídeos, vários compartilhamentos. Vários, como é que é o nome? Visualizações. Então, vai lá. Engaja com a gente quer, de fato, poder ficar perto de vocês. Por isso que a gente decidiu fazer o Instagram, a gente até então não tinha feito. Mas a gente sentiu essa necessidade de estar perto de vocês também. Sim. Então, essa é uma maneira que a gente encontrou. Então, engaja com a gente, vai lá, comenta, curte, compartilha, tá bom? E é isso. Não esquece de se inscrever no canal, que o pessoal tá esquecendo de se inscrever no canal, né? E também de seguir a gente no Instagram. Vê se o pessoal lá vai lá, curte o vídeo, compartilha no Instagram também o Reels, mas não segue a gente, aí não pode, né? Então, segue a gente também lá no Instagram, tá? Obrigada, gente. Mais um episódio. Eu tava morrendo de saudade de fazer com você. Obrigado. Obrigada.